Você já se sentiu assim, pesado, cansado, desconfortável, como se algo dentro de você simplesmente não fluísse? Por trás do intestino preso e dos gases que insistem em aparecer, existe muito mais do que um problema físico. Existe um corpo pedindo socorro e uma mente exausta tentando manter o controle. Quando o intestino trava, não é só o corpo que sofre. A energia estagna, o humor muda, o sono piora, a pele reflete. Você se sente cheio, mas vazio ao mesmo tempo. Inchado por fora e preso por dentro. E a pior parte? É achar que isso é normal, que basta tomar um laxante, um chá ou mais um remédio milagroso da internet. Mas nada muda, porque o problema verdadeiro não está apenas no seu intestino, está na forma como você tem vivido. O corpo fala o tempo todo. Ele implora por pausa, por água, por movimento, por alimentos que tragam vida. Mas a gente ignora. Troca o almoço por café, o descanso por mais uma tarefa, o respirar por mais uma notificação no celular. E aos poucos, o corpo começa a desacelerar, até travar completamente. Você já parou para pensar por que o seu intestino não funciona como antes? Será que é só o que você come? Ou o que você sente? Quantas vezes você se percebe tenso, ansioso, sem nem perceber que prende a respiração o dia inteiro? O intestino é sensível ao que o coração sente e ao que a mente silencia. Quando as emoções se acumulam, ele faz o mesmo. Mas aqui vai uma verdade que poucos te contam. É possível destravar não só o seu intestino, mas a sua vida. Com pequenas mudanças, simples, naturais e conscientes, você pode liberar o que o corpo retém, aliviar o que a mente carrega e redescobrir o prazer de se sentir leve. Você não precisa conviver com o desconforto, com o inchaço, com o medo de sair de casa e passar mal. O seu corpo quer funcionar. Ele só precisa que você volte a cuidar dele com presença, com calma e com amor. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Como reconectar-se ao seu corpo e permitir que ele volte a fluir com naturalidade. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que realmente causa esse travamento e como você pode começar a mudar ainda hoje, sem precisar de laxantes ou fórmulas milagrosas. Se esse tema faz sentido para você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda-me a espalhar saúde, leveza e equilíbrio, e se torna parte de uma corrente de bem-estar que transforma vidas, começando pela sua. Eu sou a doutora Lívia Torres, e acredito que cuidar do corpo é também cuidar da alma. Hoje, o seu processo de transformação começa aqui. Era uma segunda-feira como qualquer outra. O despertador tocou, o corpo ainda cansado da semana anterior, e ela levantou no automático. Tomou um café rápido, olhou o celular, correu para o trabalho. No meio da tarde, já sentia o estômago pesado, a barriga estufada, a mente acelerada. Prometeu a si mesma que à noite faria algo diferente. Talvez uma caminhada, uma refeição leve, alguns minutos de silêncio. Mas quando chegou em casa, o corpo pediu sofá e o cansaço venceu de novo. Mais um dia sem se ouvir. Essa poderia ser a história de tantas pessoas. Talvez a sua também. Vivemos em um ritmo que adoece, corremos atrás de tudo e esquecemos o essencial, o nosso corpo. Acordamos já cansados, passamos o dia tentando resolver o que é urgente e deixamos para depois o que realmente importa: a nossa saúde, a nossa paz, o nosso equilíbrio. E pouco a pouco o corpo começa a dar sinais. O intestino trava, a pele muda, o sono falha, a ansiedade cresce. Mas a culpa aparece antes da solução. Eu não tenho tempo. Eu não consigo mudar agora. Meu corpo sempre foi assim. Essas frases se tornam muros invisíveis entre você e o seu bem-estar. E o mais cruel é que quanto mais você se distancia de si, mais o corpo tenta te chamar de volta. Mas existe um ponto de virada, e ele é mais simples do que parece. Não começa em dietas radicais, nem em grandes planos. Começa em um gesto. Respirar antes de levantar da cama. Beber um copo d'água devagar, sentindo o corpo acordar junto com você. Abrir a janela e deixar a luz entrar, lembrando que o seu corpo também precisa de sol, de pausa, de presença.
Esses pequenos atos são convites silenciosos para o seu organismo voltar a confiar em você. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas dar o primeiro passo, o da consciência. Perceber que a sua saúde não é algo distante, mas algo que começa no instante em que você decide se ouvir. Quando você muda o ritmo, o corpo responde. A digestão melhora, a respiração desacelera, a mente clareia. E o que antes era peso começa a se tornar leveza. Hoje, ao acordar, experimente começar o dia com intenção. Antes de correr, sente-se por 1 minuto. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que o meu corpo precisa de mim hoje? Talvez seja só um copo d'água, um café tranquilo, um pouco de silêncio. Mas esse gesto simples pode ser o início de uma nova história. A história de alguém que finalmente decidiu se cuidar de verdade. Eu sou a doutora Lívia Torres e quero que você lembre: cuidar do corpo é ouvir a alma. E o primeiro passo pode começar agora. Há algo curioso sobre o corpo. Ele guarda tudo o que a mente tenta esquecer. Cada tensão não expressa, cada pensamento não resolvido, cada "depois eu cuido de mim" se transforma em peso, às vezes físico, às vezes invisível. O corpo fala por meio de sinais sutis. Um intestino que trava, uma dor que insiste, um sono que não vem. E mesmo assim, a gente insiste em acreditar que está tudo bem. Você já percebeu como o corpo reage quando você está ansioso? Os ombros enrijecem, o peito aperta, o estômago pesa. É como se o corpo tentasse conter o que a mente não consegue soltar. Mas o corpo não foi feito para reter. Ele foi feito para fluir. Quando a mente vive acelerada, o corpo perde o compasso, e aquilo que deveria ser leve, natural, vira esforço. Pense um pouco. Há quanto tempo você não respira de verdade? Não apenas inspirar e expirar, mas respirar sentindo o ar tocar o corpo, renovar as células, acalmar a alma. A respiração é o gesto mais simples e poderoso que temos. E mesmo assim, é o primeiro que abandonamos quando a rotina nos engole. Ela é a ponte entre o que sentimos e o que o corpo manifesta. Quando você respira com presença, o corpo relaxa, a mente silencia e o intestino, esse órgão tão emocional, começa a se alinhar ao seu novo ritmo. Você já notou como seu corpo se comporta nos dias em que está em paz? A digestão flui melhor, o sono vem fácil, o humor muda. O corpo é um espelho daquilo que você vive por dentro. E ele não pede muito. Um pouco mais de atenção, um toque de gentileza, um tempo para desacelerar. A saúde não está em fazer mais, mas em fazer com mais consciência. Me conta, o que o seu corpo tem tentado te dizer ultimamente? Ele está pedindo descanso? Mais água? Menos correria? Compartilha nos comentários o que você sente que precisa soltar hoje. Às vezes, escrever é o primeiro passo para liberar o que está preso. E quando você fizer isso, perceba: o corpo responde rápido ao cuidado. Uma pequena pausa, um momento de silêncio, uma caminhada leve já são suficientes para mudar o fluxo interno. É nesse instante que você entende. Não é sobre controle, é sobre escuta, porque o corpo não precisa de pressa, ele precisa de presença. Ela sempre dizia que seu corpo era imprevisível. Em alguns dias, tudo parecia fluir. Leveza, disposição, até a digestão funcionava como um relógio. Mas bastava uma semana mais tensa, uma preocupação a mais e tudo travava. O corpo, o sono, o humor. O curioso é que quando ela falava isso, nem percebia o quanto o corpo apenas espelhava o que a alma não conseguia mais sustentar. O corpo é um mensageiro silencioso. Ele fala através do que sentimos e, muitas vezes, o que chamamos de sintoma é só uma tentativa de comunicação. Um intestino preso pode ser, na verdade, um coração sobrecarregado. Uma dor de cabeça constante pode ser a mente implorando por silêncio. E aquele cansaço sem fim pode ser o corpo gritando por uma pausa emocional que você insiste em adiar. Você já percebeu como o corpo guarda as histórias que a mente tenta esquecer? As mágoas antigas, o medo de decepcionar, a necessidade de estar sempre bem, tudo isso se acumula dentro de nós. E o corpo, generoso, vai tentando dar conta de tudo, até que um dia ele não consegue mais. E quando ele para, não é por fraqueza, é por sabedoria.
É o jeito dele de dizer: agora é a sua vez de me ouvir. Houve um estudo curioso que mostrou que o intestino possui milhões de neurônios e que ele se comunica diretamente com o cérebro, enviando sinais sobre o que sentimos. É por isso que, quando estamos ansiosos, o estômago revira. Quando estamos com medo, o intestino enrijece. E quando estamos em paz, tudo flui. Não é coincidência. O corpo é um espelho emocional. Ele não mente, não disfarça, não adia. Ele sente tudo. Talvez você tenha se acostumado a cuidar de todo mundo, menos de si. A correr para resolver o que está fora, enquanto por dentro tudo pede calma. Mas, e se o seu corpo não fosse um problema a ser consertado, e sim um amigo tentando te proteger? E se cada desconforto fosse um lembrete de que é hora de voltar para dentro, respirar e reconectar-se com o que é essencial? Feche os olhos por um instante e imagine. E se, por um dia, você tratasse o seu corpo como trataria alguém que ama? Falaria com paciência, daria descanso, ouviria com atenção. É assim que o corpo se cura. Não com pressa, mas com presença. Eu sou doutora Lívia Torres e acredito que a verdadeira saúde começa quando a gente para de lutar contra o corpo e começa a escutá-lo como quem escuta um velho amigo, com respeito, silêncio e amor. Eu sou doutora Lívia Torres e acredito que cada respiração consciente é uma forma de cura. Hoje, o seu corpo só quer uma coisa: que você o ouça com o mesmo carinho que oferece aos outros. Há um momento em que o corpo cansa de gritar e a alma decide finalmente ouvir. É quando você percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo, que não há inimigo, só um pedido antigo de cuidado. Durante tanto tempo, você tentou ser forte, resolver tudo, seguir em frente mesmo exausto. Mas o corpo não quer força, ele quer gentileza. A mente não quer controle, ela quer descanso. E a alma só quer ser ouvida. Muitas vezes, a cura começa quando a gente aceita que não precisa mais provar nada. Nem para o mundo, nem para os outros, nem para si. A exaustão, a culpa, a ansiedade, tudo isso é o reflexo de um coração que se esqueceu de respirar. E quando você entende que o corpo não está te punindo, mas te chamando de volta, algo muda. Você deixa de se ver como alguém quebrado e passa a se enxergar como alguém em reconstrução. Quantas vezes você se cobrou por não dar conta? Por não ser tão disciplinado, tão calmo, tão produtivo quanto gostaria? Mas a verdade é que ninguém vive bem tentando ser perfeito. A leveza nasce do imperfeito, do simples, do humano, do momento em que você decide perdoar a si mesmo por ter demorado tanto para se ouvir. Imagine-se diante de um espelho. Não um espelho de vidro, mas um espelho interno, aquele que reflete suas verdades e também seus silêncios. Ali não há julgamentos, só um convite, o de recomeçar, respirar mais devagar, comer com presença, dormir sem culpa, caminhar sem pressa. A saúde, no fundo, é isso, o encontro entre o corpo que fala e a mente que finalmente decide escutar. Talvez o seu corpo ainda esteja tenso, o sono irregular, o intestino confuso. Mas tudo bem. Você está voltando a se alinhar e isso leva tempo. Cada gesto de autocuidado é uma semente que, aos poucos, germina em equilíbrio. A cura não é um destino. É um caminho que se constrói um dia de cada vez. Hoje, faça algo pequeno, mas real. Beba água com intenção. Dê uma caminhada sem fones de ouvido. Sente-se por 5 minutos e apenas respire. Permita-se existir sem pressa. O corpo vai entender. Porque quando você muda a forma de se tratar, o corpo entende que já não precisa gritar. Eu sou doutora Lívia Torres e acredito que o corpo sempre encontra o caminho de volta quando a mente decide abrir espaço para o silêncio. A partir daqui, é hora de transformar presença em prática e começar a viver o equilíbrio que, no fundo, sempre esteve dentro de você. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia, o cansaço não pediu licença. Ele só chegou. E foi ali que eu percebi.
Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que carregava tentando parecer forte. Por todas as vezes em que engoli o choro, o medo, a dor, acreditando que ficar bem era o mesmo que não sentir. Mas naquele dia eu percebi. O corpo não quer força, ele quer verdade. E o autocuidado começa exatamente quando a gente se escuta, sem pressa, sem disfarce, sem vergonha de precisar de pausa. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo, mais calmo, mais humano. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no instante exato em que você decide que merece paz. Quando a gente troca a culpa pela consciência, o cansaço pela pausa, o peso pelo cuidado, o corpo entende. Ele começa a confiar em você outra vez. Não existe fórmula mágica, mas existe prática, e ela cabe no seu dia, mesmo nos dias mais corridos. Respire fundo antes de levantar da cama, beba água com intenção, alongue o corpo, ainda que por 2 minutos, escreva o que sente, mesmo que ninguém vá ler. Celebre cada pequena vitória, o descanso, o silêncio, a leveza de um dia sem pressa. Saúde não é perfeição, é presença. E presença se constrói com escolhas diárias, não com promessas de ano novo. Imagine acordar e sentir que o seu corpo e sua mente, finalmente, estão do mesmo lado. Que você não precisa mais lutar contra si mesma, só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também está pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E me conta nos comentários, qual vai ser o seu primeiro passo de autocuidado hoje? Pode ser pequeno, mas é real, e é assim que a mudança começa. Eu sou a doutora Lívia Torres, e acredito que cuidar da mente e do corpo é uma forma silenciosa de dizer ao universo: eu escolho viver com leveza.